E aí, tudo certo? Já parou para pensar num sistema de software que não só segue as regras que a gente dá para ele, mas que consegue aprender e reescrever o próprio manual de instruções? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar numa arquitetura que faz exatamente isso. Um sistema que foi projetado para evoluir sozinho. Para a gente entender essa ideia, vamos usar uma analogia que eu acho bem legal. Imagina que todo sistema complexo é tipo um reino digital, sabe? Cheio de dados valiosos, segredos, tesouros. E claro, todo reino precisa de um guardião no portão. Mas e se esse guardião pudesse pensar por conta própria? E se ele começasse a evoluir? Então, vamos conhecer esse guardião. A primeira peça da nossa arquitetura se chama Apollo EIM Engine. E olha, ele é bem mais que um simples segurança de portão, viu? Ele é, na verdade, o cérebro central que protege o reino digital inteiro. Hoje em dia, nas arquiteturas modernas, é super comum a gente ter dezenas, às vezes centenas de pequenos serviços, cada um com a sua própria porta, sua própria fechadura. E isso acaba criando uma bagunça perigosa. O Apollo resolve isso de um jeito bem elegante. Ele se torna o único ponto de entrada, a única autoridade que bate o martelo sobre quem entra e o que pode fazer lá dentro. Mas até onde vai o poder desse guardião? Essa imagem, que parece super complexa, é tipo um mapa do tesouro das habilidades dele. Cada caminho, cada conexão representa uma função que ele consegue executar. Isso mostra um controle total, nos mínimos detalhes, sobre tudo que acontece no reino. Mas toda essa complexidade pode ser resumida em 4 tarefas fundamentais, que ele executa com maestria. Primeiro, ele autentica, usando tokens seguros. Basicamente, ele pergunta quem é você e como pode provar. Segundo, ele autoriza, com base em papéis, tipo, um gerente pode fazer isso, mas um estagiário não. Terceiro, ele usa atributos dinâmicos. Esse acesso está vindo de um país diferente a essa hora da noite? Suspeito. E, o mais crucial, ele audita tudo. Cada passo, cada ação fica registrada. Agora, o que faz esse guardião ser realmente inteligente é como ele toma as decisões. Ele não segue umas regras fixas, sabe, escritas na pedra. Ele consulta um livro de regras, um livro que pode mudar a qualquer momento. Vamos descobrir como funciona esse livro. Essa linguagem se chama Apollo Policy Language, ou APL, e na prática é o livro de feitiços do nosso guardião. Em vez de ter um código complicado, as regras são escritas de uma forma clara, legível, quase como uma receita de bolo. E é isso que torna o sistema tão incrivelmente flexível. E aqui está a verdadeira virada de chave. No jeito tradicional de fazer as coisas, mudar uma regra de acesso é um parto. Precisa de desenvolvedor, de alterar código, fazer testes, lançar uma nova versão. Com a APL, as regras são dados. Mudar uma regra é tão simples e rápido quanto, sei lá, mudar uma linha numa planilha. A agilidade é total. E esse tal livro de feitiços é poderoso, viu? Com mais de 14 operadores, dá para criar regras super específicas. A gente pode perguntar coisas como: esse usinário está na lista de administradores? Ou o e-mail dele tem o domínio da nossa empresa? Ou até algo mais complexo. Esse padrão de acesso parece com algo suspeito que já vimos antes? O nível de controle é granular, é muito preciso. E por que isso é tão importante? Porque significa que as regras de segurança não ficam mais amarradas naquele ciclo lento de desenvolvimento de software. Elas podem ser atualizadas em tempo real. O negócio mudou, a regra muda junto, na mesma hora, sem precisar esperar uma nova versão do sistema. Agora, vamos dar um passo para trás para a gente ver a imagem completa. Essa tecnologia toda, ela não surgiu do nada, né? Ela é o resultado de uma filosofia de design muito específica, uma filosofia que vai muito além de só criar ferramentas. E essa filosofia está toda contida nessa frase. A ideia é que o verdadeiro valor não está no software em si, mas na estrutura inteligente que está por trás dele. O software é só ferramenta. A arquitetura otimizada, essa sim é a solução que dura. Essa abordagem é o DNA da O2 Data Solutions, uma empresa fundada por Elias Andrade. A visão por trás de toda essa tecnologia que a gente está vendo é a de construir não apenas programas isolados, mas sistemas integrados, inteligentes, que funcionam em harmonia, como um ecossistema vivo mesmo. E essa filosofia toda se traduz num método, um passo a passo bem claro. Primeiro, um mergulho profundo para entender o problema de verdade, não só os sintomas. Só depois a gente vai arquitetar uma solução, com o foco total na estrutura dos dados. A tecnologia só entra em terceiro lugar para otimizar essa arquitetura. E, por fim, o trabalho não acaba. É preciso sustentar,
garantir que o sistema continue evoluindo e gerando valor. Bom, é aqui que todas as peças do quebra-cabeça se encaixam para a grande revelação. A gente já viu o Guardião e o seu livro de feitiços. Mas e se o próprio livro pudesse aprender e se reescrever sozinho? O nome disso é Sistema Adaptativo Guiado por Políticas, ou PDASS. A ideia central aqui é que aquelas políticas que a gente definiu com a APL, elas não são o fim do caminho. Elas são só o começo. Elas foram feitas para serem alteradas, refinadas e evoluídas por um motor de inteligência artificial com base no que acontece no mundo real. Isso aqui representa uma mudança fundamental na forma como os sistemas pensam. O modelo antigo é uma linha reta. Os dados levam a uma decisão que leva a uma ação. Ponto. O novo modelo cria um ciclo de aprendizado. Os dados alimentam uma IA, que, em vez de tomar a decisão final, ela ajusta as regras do jogo. A IA reescreve a política. E só aí o sistema age, mas agora com base nessas regras novas evoluídas. Pensa numa cadeia de suprimentos. Por exemplo, no jeito antigo, um processo coleta os dados, um modelo de machine learning prevê a demanda e, no final, uma pessoa olha para aquilo e decide o que comprar. No jeito O2, a IA analisa os dados e reescreve a política de como as compras devem ser feitas. O papel do humano muda completamente. Ele sai de tomar decisões repetitivas para virar um supervisor, um validador da inteligência do sistema. E isso mostra o poder gigantesco dessa abordagem. A gente cria um sistema de ciclo fechado que aprende e se adapta o tempo todo, sozinho. Isso permite lidar com a complexidade do mundo real de uma forma que antes era impossível, seja otimizando estoques, ajustando preços ou até detectando padrões de fraude que ninguém nunca viu antes. E assim, a gente fecha o ciclo da nossa análise. A gente começou com o Guardião, o Apollo. Demos a ele um livro de regras dinâmico, o APL. Entendemos a filosofia de arquitetura por trás de tudo isso e, no final, a gente chegou num sistema que não só lê o livro de feitiços, mas que tem a capacidade de escrever novos feitiços sozinho. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Se os nossos sistemas podem aprender e se autogovernar, qual passa a ser o nosso papel nisso tudo? Talvez não seja mais o de operadores, mas sim o de mentores ou até filósofos desses novos sistemas inteligentes. Essa é a nova fronteira que arquiteturas como essa nos convidam a explorar.